Nós podemos estar vivendo os nossos últimos passos, não podemos perder a nossa vitória agora no final da caminhada. E quando está chegando a hora de tomar posse da vitória, segundo Timóteo, capítulo 4, no versículo de número 6, louvado seja Deus. Versículo 6, até o versículo de número 8. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. São palavras do apóstolo Paulo. A gente vê que o apóstolo Paulo tinha uma fé gigante, uma fé extraordinária. Um homem que teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, um homem que foi cheio do Espírito Santo após ficar 3 dias sem comer, sem beber, sem enxergar, ficou cego, né? E aí Ananias, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, põe as mãos sobre a cabeça dele, ora por ele, as escamas da cegueira espiritual caiu dos seus olhos e ele foi cheio do Espírito Santo. E a partir de aí, né, começa um processo. O Senhor restaura completamente, o Senhor enche completamente, capacita ele e faz dele um pregador do Evangelho, um apóstolo do Senhor Jesus. E a gente acompanhando nos textos sagrados, que a corrida, a caminhada do apóstolo Paulo foi marcada de muitas vitórias, né? Pregações do Evangelho, pregações impactantes, muitas almas salvas, muitas igrejas que foram abertas, enfermos sendo curados. O ministério do apóstolo Paulo foi marcado por muitos milagres, sinais, prodígios e maravilhas. O apóstolo Paulo tinha muita unção de Deus, muita graça de Deus. Então este homem também, o seu ministério foi marcado por muitas lutas, açoite, ela apanhou muitas vezes, açoites, né? Foi preso várias vezes, a maioria das suas cartas foi escrita em prisões, não é? O apóstolo Paulo, então assim, enfrentou muitas barreiras, muitos obstáculos, enfrentou abandono por parte de muitos irmãos, que até ele ganhou para Jesus, igrejas, né, que ele abriu, irmãos que estavam ali, foi ajudado por Paulo. Momentos que Paulo mais precisou, muitos deles os deixaram, abandonaram. O apóstolo Paulo então sofreu com os falsos crentes, os falsos irmãos. O apóstolo Paulo sofreu com espinho na carne. O apóstolo Paulo sofreu demais, naufrágio, foi mordido por víbora, esteve muito em perigo às vigílias da noite. Teve um momento que ele teve que descer pelos muros da cidade dentro de um cesto. Agora, por que este homem de Deus continuou sendo um apóstolo até o fim? Por que este homem de Deus continuou pregando o evangelho até o fim? Vejamos, irmão, quantos que me assistem aqui ou que vai assistir depois, quantos de nós que às vezes já parou para pensar, meu Deus, eu estou na igreja, estou pregando o evangelho, estou louvando o Senhor, por que tanta luta? E o pior é que muitos já desistiu por causa das lutas. Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou na presença de Deus? Será que Deus está agradando de mim? Porque olha tanta luta. Você quer saber de uma coisa? Eu vou deixar para lá, eu vou desistir do chamado, vou desistir do ministério, vou entregar tudo. Quantas pessoas que já entregou está hoje prostrado, desanimado por causa das lutas? Mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, ele não deixou de ser um apóstolo. Ele não deixou de cumprir o seu ministério até o fim, por causa das lutas. Pelo contrário, quanto mais ele sofria luta, mais graça de Deus ele tinha para prosseguir, para continuar. O apóstolo Paulo não desistiu. O apóstolo Paulo
não saiu da igreja por causa dos falsos crentes que estavam dentro da igreja. O apóstolo Paulo não deixou de pregar o evangelho quando ele gostaria que Deus fizesse algo por ele, e Deus não fez, Deus o provou. Não, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele estava com seu coração voltado para Cristo. Seu viver era Cristo e seu morrer era ganho. Quantas vezes Paulo enfrentou a morte? E nós, às vezes, queremos desistir por coisas tão mínimas, por coisas tão frívolas, sabe, irmão? Nós queremos desistir da igreja porque, às vezes, sofremos perseguição na igreja. Às vezes, nós queremos deixar de pregar o evangelho por causa de uma prova, por causa de uma porta até que Deus não abriu. Querido, quantas vezes nós pensamos em desistir por causa das decepções? Mas, irmão, Paulo passou por tudo isso e muito mais do que nós. Paulo sofreu demais, mas o que me chama a atenção é que quando chega aqui nos versículos que lemos de 2 Timóteo 4, versículos 6 ao 8, Paulo já tinha sofrido muito, já tinha abrido muita igreja, já tinha ganhado milhares de almas, Paulo já tinha feito a obra do Senhor. E aqui nesse texto do capítulo 4, 2 Timóteo, olha que situação. Paulo estava nos últimos minutos de vida. Paulo estava praticamente no corredor da morte. Estava ali para ser morto. Para ser morto. Ele estava ali numa prisão e iam matar o apóstolo Paulo. Imagina. E Paulo sabia que ele ia morrer. Ele estava tão consciente que ele manda recado para Timóteo. Não é? Ele manda recado para Timóteo: vem ter depressa comigo, vem depressa. No versículo 6 ele fala: porque já estou me sentindo oferecido por aspersão do sacrifício, o meu tempo, o tempo da minha partida está próximo. Paulo está sabendo que ele vai morrer. Agora, Paulo tinha tudo para desistir da fé ali. Paulo tinha tudo para pensar desse jeito: eu gastei a minha vida, porque Paulo se gastou mesmo pela obra. Ele poderia pensar assim: eu me gastei tanto, eu sofri tanto, ganhei tantas almas, fiz tanto pelo povo, e agora estou preso aqui, não tem ninguém para me abraçar, não tem ninguém para me dar uma palavra amigo. Deus está deixando acontecer tudo isso. Olha esta prisão, olha a morte, olha as ameaças. Paulo tinha tudo para desistir da fé. Tudo para pensar: parece que eu corri em vão. Parece que toda a minha caminhada cristã foi em vão. Mas não, Paulo está lá animado. Glória a Deus. Paulo está dizendo assim, ó: combati o bom combate. Acabei a carreira, mas guardei a fé. Glória a Deus. Paulo está dizendo: desamparado por muitos, mas estou com a fé. Sofrendo, padecendo, mas continuo crendo. Estou diante da morte, mas a minha fé está viva. Paulo sabia, Paulo aprendeu que o viver era Cristo e o morrer. Morrer para o crente não é derrota, irmão. Independente da morte, morrer do tipo de morte, ou seja, da forma, né, como morre. Para o crente salvo, até o morrer é vitória. O morrer é vitória, porque a sua vida não termina aqui. A morte é apenas um veículo que transporta o crente para o lugar de descanso. Glória a Deus. Então Paulo tinha essa ciência. Nem a morte podia desanimar Paulo. Nem a morte podia matar, roubar a fé do apóstolo Paulo. E olha a importância de perseverar na fé até o fim. Olha a importância, irmão. Glória a Deus. Olha a importância, irmão. Preste muita atenção. Eu quero te colocar aqui uma nota de rodapé. Glória a Deus. Você nunca vai precisar da fé tanto como para aceitar Jesus no começo da sua caminhada, como também no final da sua caminhada. Irmão,
começar é importante, mas a forma como você termina excede, tá certo? Não adianta começar bem e terminar mal. Não adianta começar na fé e terminar sem fé. Então a forma, o final da nossa carreira, você vai precisar muito de fé. Muito de fé, muita confiança. E aí Paulo está dizendo assim, ó, estou terminando a carreira, eu vou morrer, mas estou na fé. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Amados, eu não sei em que altura da caminhada eu e você nos encontramos. De repente estamos ainda no meio. Outros estão no início, está começando agora. Outros pode estar terminando. Né? Quantos de nós que podemos estar já nos últimos passos? Glória a Deus, é vitória. Agora, nós precisamos de parar para pensar, como está a minha fé? Eu estou com fé, eu tenho a fé suficiente para terminar a carreira? Eu tenho a fé suficiente para aguentar mais um pouquinho? Eu tenho a fé suficiente para receber a coroa que me está guardada nas mãos do justo juiz? Eu tenho a fé suficiente para terminar esta carreira firme? Eu tenho a fé suficiente para terminar esta carreira orando, consagrando, lendo, estudando a palavra, crendo na palavra, firme com os meus pés sobre a rocha? Porque o final pode não ser tão fácil como nós gostaríamos de ser. Olha, Paulo estava preso, Paulo estava enfrentando prisões, Paulo estava diante de uma situação, diante de uma morte cruel. Imagina, irmão, Paulo está diante de uma perseguição ferrenha. Então Paulo precisava de muita fé para conseguir dar os últimos passos da sua carreira aqui. Então observa, o final da nossa carreira pode não ser tão fácil. Por isso eu estou trazendo esse estudo bíblico aqui sobre a perseverança da fé, sobre a importância de seguir na fé. Precisamos de muita fé para dar os últimos passos da caminhada cristã. Porque os últimos passos da caminhada cristã pode colocar em jogo, em risco, a nossa salvação. Irmão, que Deus nos livre de chutar o balde nos últimos passos da caminhada, irmão. Já pensou? Venceu tanta luta, venceu tanto o inferno, o mundo, o pecado, venceu tanto a tentação para se perder nos últimos segundos, irmão. Que Deus nos livre, tá certo? Glória a Deus, nós precisamos dar os últimos passos. E para isso, precisamos de fé. Paulo estava firme. E olha o que ele fala no versículo de número 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos que amarem a sua vinda. Ora, a fé verdadeira, ela é cristocêntrica. A fé verdadeira, ela nos faz acreditar, esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então, meus irmãos, eu vou passar algumas referências aqui, depois de comentar aqui esses versículos, depois de olharmos para a fé do apóstolo Paulo, depois de olhar a fé, a perseverança deste gigante na fé que foi o apóstolo Paulo. Agora, veja comigo a importância desta perseverança. Olha, em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao 10, a Bíblia vai falar sobre a importância da fé para nos achegarmos a Cristo. Ora, desde o primeiro passo da caminhada cristã, nós precisamos de fé. Precisamos de fé para nos achegarmos a Cristo. Glória a Deus. Precisamos crer em nosso coração que Deus o ressuscitou dos mortos e confessar com a nossa boca. Aquele que confessar Cristo, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, este será salvo. Aquele que crê que Jesus morreu pelos nossos pecados, sofreu em nosso lugar, assumiu o nosso lugar no Calvário, morreu pelos nossos pecados, para nossa remissão e reconciliação, justificação.
para sermos aceitos por Deus. Ele morreu na verdade, mas Deus o ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Tendo esta fé no coração, precisamos agora confessar com a nossa boca que de fato Cristo é o Senhor. A boca deve falar daquilo que você já crê no seu coração. Em João capítulo 1, versículo de número 11 e 12, a Bíblia fala que Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Agora todos quantos receberam, deu-lhe o direito de ser chamado filho de Deus. Então, para chegar a Cristo é preciso fé. É preciso fé. Glórias a Deus. É preciso fé para chegarmos ao Senhor. Ninguém consegue confessar Cristo, receber Cristo sem fé. Tem como a gente chegar na igreja sem fé, irmão, mas não tem como aceitar Jesus sem fé. Tem como nós até orar sem fé, mas não dá para se entregar e viver em Cristo sem crer que Ele morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, ascendeu-se ao céu e em breve vai voltar para nos arrebatar. Então observa, para chegar a Cristo precisamos de fé. E em Romanos ainda, capítulo 10, versículo de número 17, a Bíblia diz que esta fé salvífica, ela é gerada pelo poder da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve o evangelho que aponta para a centralidade que é Cristo, né? Esta palavra, quando nosso coração é aberto, quando nós recebemos a palavra, esta palavra causa um impacto em nosso coração, gera milagrosamente a fé chamada a fé da salvação, a fé salvífica, e esta fé nos impulsiona a confessar a Cristo. Então observa, a fé é tão importante, ela é importante para nos levar a Cristo, ela é importante no início da nossa caminhada, ela é importante para adentrarmos ao Evangelho, ela é importante para nos levar a Cristo, tá certo? Glória a Deus, o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos leva a Cristo. Quantos já aceitaram Jesus de coração? O que é isso? Foi a fé. O Espírito Santo agiu, operou no poder da palavra, gerou fé em teu coração, porque a palavra que gera fé em nosso coração é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem a ação do Espírito Santo, tem a operação do Espírito Santo. O pregador, quando prega a palavra de Deus, ele deve pregar com a unção vem do Espírito Santo. Quando o pregador é usado por Deus, o Espírito Santo usa ele. Quando você fala de Jesus, que o Espírito Santo te usa, esta palavra vai com unção, vai com poder no coração dos ouvintes e gera fé. Por isso que no apelo, as pessoas levantam a mão e confessam a Cristo como Salvador. Pessoas que já eram de idade, pessoas que falavam assim, não, eu nunca vou ser crente, eu nasci na minha religião, vou morrer nela, eu nunca vou para o meio dos crentes, eu nunca vou servir a Deus. Mas quando a palavra entra no coração, daqui a pouco está ele levantando as mãos, abandonando os vícios, abandonando o cigarro, a bebida, a prostituição, o mundanismo, e servindo a Deus em espírito e em verdade. Fé. E é lindo, irmãos, a fé, o primeiro amor, não é verdade? É lindo demais a fé, glória a Deus. E agora observa, precisamos da fé para chegar a Cristo. Depois que a gente aceita Jesus, tem o batismo. Em Marcos 16, versículo 15 e 16, diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Aquele que crê, olha a fé de novamente, aquele que crer e for batizado, ninguém batiza, no batismo, ninguém se batiza em verdade, em espírito, em verdade, se não for pela fé. Eu já falei que para aceitar Jesus precisa da fé, para batizar nas águas também precisa da fé. Precisamos da fé para aceitar Jesus, precisamos da fé para batizarmos. Hoje aqui foi o dia de batismo. Muitos jovens, idosos descendo das águas. Hoje à tarde, aí na tarde de hoje, eu estava lembrando, meu Deus, que bênção, quanto daqueles idosos ali que nem passava na cabeça de batizar, outros resistiam ferrenhamente, dizia que ia morrer na religião deles, nunca ia batizar, mas quando
o Espírito Santo os convenceu, colocou fé em seu coração. Estava eles lá nascendo de novo, morrendo para o mundo, para viver para Deus. Louvado seja Deus. O que é isso? É fé. Eu falava no momento do batismo, e eu falava aqui também hoje na igreja à tarde, de manhã ainda, quando vai chegando nos dias do batismo, o inimigo luta tanto para as pessoas desistir, coloca a enfermidade, às vezes aparece a enfermidade, é tanto levante, tanta coisa para entristecer os irmãos, para os irmãos não batizar. Só vence pela fé, irmão. A fé vence barreira. Então, para batizar é preciso ter fé. Aquele que crer e for batizado será salvo. Agora observa bem, para prosseguir, porque aquele que crê e for batizado será, viu? Será salvo. Não está falando que já é, mas será salvo. Por que será? Porque a salvação acontece em 3 tempos. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Outro dia a gente prega aqui sobre esse tema, tá bom? Glória a Deus. Então, será salvo. Por que será? Se perseverar até o fim, na mesma fé. Olha a importância da fé no início da conversão e agora, olha a importância também da fé no prosseguir, durante o percurso. Precisamos da fé para iniciar e precisamos da fé para prosseguir. Hebreus capítulo 12, verso 1 a seguir diz assim: deixemos os embaraços que tão de perto nos rodeiam, os pecados que estão tão de perto da gente nos rodeando, nos cercando. Avançamos para frente, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Precisamos avançar, precisamos correr. Aqui fala da corrida, a caminhada cristã, o percurso do dia que aceitamos Jesus até o dia que Jesus vier nos buscar. Precisamos correr por fé, precisamos caminhar, e essa caminhada deve ser embasada na fé. E como ter esta fé para prosseguir? Olhando para Cristo, porque Ele é o autor e será o consumador da nossa fé. Ele nos dá fé no início, Ele nos sustenta a nossa fé na caminhada e no final é Ele que vai, glória a Deus, consumar a nossa fé. Tá certo? Tá, nós precisamos da fé no início, precisamos da fé durante e precisamos da fé no final. Já trouxemos aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo estava no corredor da morte, já ele está falando: terminei a carreira, mas guardei a fé. Paulo começou na fé, prosseguiu na fé, venceu as lutas pela fé, chegou no fim pela fé, crendo que estava salvo e que ia receber a coroa da justiça das mãos do Senhor Jesus. É importante a fé no final, porque em Mateus capítulo 24, 12, 13, vai dizer que a salvação é para aqueles que perseveraram até o fim. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Está entendendo, irmão, a importância da fé no final da caminhada? Está entendendo? Está percebendo? Agora eu vou terminar falando o seguinte: por que é importante a fé nesses últimos dias? Por que é importante a fé no final da nossa caminhada? Porque a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, que haverá, irmãos, um tempo de apostasia. Haverá dias de apostasias. E sabe quando serão esse tempo, esses dias? A Bíblia fala que será nos últimos dias. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui. Apostasia nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Olha que coisa, hein? Então, nos últimos tempos haverá um esfriamento na fé, um afastamento da fé, um abandono da fé. Olha o perigo, irmãos. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo estes últimos tempos, e é por isso que estou trazendo aqui esta palavra de Deus sobre a importância de perseverar na fé.
Nos últimos tempos, muitos vão desviar da fé. Espero que esses que está incluído nesses muitos, não seja eu nem você. Deixa Deus renovar a sua fé nesta noite. Retoma a fé verdadeira, cristocêntrica, se levanta, se anima. Lembra-se, você já venceu muita luta, você já venceu muita barreira. Você não pode morrer na fé agora, você não pode abandonar a fé. Nós podemos estar vivendo os nossos últimos passos, não podemos perder a nossa vitória agora, no final da caminhada. O que nos adiantará correr tanto, batalhar tanto, e quando está chegando a hora de tomar posse da vitória, nós nos jogarmos no chão, nós parar de correr. E a vitória não é de quem corre, a vitória é de quem chega até o fim com a fé. Judas, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, irmãos, olha que coisa interessante, capítulo 1, versículo 3 de Judas: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, olha só, falando de salvação, tive por necessidade escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Você conhece ainda? Quero andar de valor em valor, minha voz foi embora, e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus, pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Eu esqueci como é que é o restante, mas foi nos dado uma fé, foi colocada em nosso coração a fé, a mesma fé que foi dada aos santos do passado. E vemos a necessidade, no que tange a respeito à salvação, no que se diz a respeito à salvação, entra a necessidade de nós batalhar, guerrear, esforçar, enfrentar a luta para não perder a fé. Ei, a fé é o bem mais precioso que nós temos. A fé em Deus é o bem mais rico, mais valioso que nós temos. Queridos, então batalha pela fé que uma vez foi dada. Oh, como é maravilhoso desta fé! Você enfrenta luta por esta fé, você vence luta por esta fé, você vence a enfermidade por esta fé, você ora movido por esta fé, você prega movido por esta fé, você adora movido por esta fé, você congrega movido por esta fé. Por esta fé você é movido a servir ao Senhor, com esta fé você está animado, com esta fé você se entrega a Cristo, com esta fé você foi batizado nas águas, com esta fé você participa da Santa Ceia, com esta fé você vive em comunhão uns com os outros, com esta fé você ergue a cabeça, apesar ou mesmo diante das lutas. É esta fé, meus irmãos, que nos faz ficar firme na rocha. É esta fé que não nos deixa desanimarmos. O que eu preciso fazer? Já que a fé ela é importante no início, durante e no final, eu vou precisar desta fé, e ela é tão valiosa, o que eu preciso fazer agora? Batalhar por ela, para não perder ela. E se alguém já perdeu esta fé, olha que presente, que oportunidade Deus está te dando agora para retomar esta fé. Pastor, como que eu faço para obter esta fé novamente?
Como que eu faço para ativar esta fé novamente? 2 conselhos, 2 referências bíblicas. Romanos 10, 17. Volte seus olhos para a palavra, volta para a Bíblia Sagrada, para de ficar ouvindo falso profeta, para de ficar ouvindo espíritos enganadores, falsas doutrinas, heresias, para de ficar correndo atrás de profeta, começa a correr atrás da Bíblia, para de ficar correndo atrás de reveladores, adivinhadores, e volta-te para a Bíblia, para a palavra do Senhor. É ela que vai alimentar e gerar, que vai gerar fé e alimentar a fé no seu coração. Para de ficar correndo atrás de homens e se volta a Jesus, porque nele começa a fé e nele será consumada a nossa fé. Então fica aí essas 2 dicas. Irmão, cuidado para não ser enganado. Olha para a palavra. Está firme na fé? Estude a palavra. Está desanimando na fé? Estude a palavra de Deus. Está frio, está desanimado? Leia, estude a palavra de Deus. Não tem como, a sua fé vai ser aumentada assim, a sua fé vai ser renovada assim. Você vai ter força para prosseguir, você vai ter fé para chegar até o fim. A palavra de Deus que você lê, que você estuda, ela te direciona a alguém. Preste muita atenção. Se a Bíblia que você estuda não te mostra Cristo, não te encaminha a Cristo, não te direciona a Cristo, revê a Bíblia que você lê ou a forma como você está estudando. Tá? Porque a palavra de Deus, ela te aponta a Cristo, ela te leva a Cristo, ela te fortalece em Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça você agora por esta palavra. Que esta palavra que foi bíblica, ela possa gerar fé nos corações, restaurar aqueles que já tinham perdido ou estava fraco na fé, que o Senhor segure nas suas mãos. Lembra-se, precisamos chegar no final. Precisamos chegar cheio de fé, com esta fé maravilhosa. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E a Bíblia garante que a coroa para aqueles que chegaram até o fim nesta fé. Jesus vai entregar uma coroa de justiça para aqueles que vencerem e chegar ao final com esta fé. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Gostou desta palavra? Recebeu esta palavra? Deixe seu like aí, tá bom? Compartilha também com mais alguém. Lembra de alguém aí que precisa desta palavra. Deixa Deus te usar agora. Compartilha mesmo. Se inscreva no canal. Vamos seguir adiante em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.